Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um outro fenômeno ondulatório, o efeito Doppler. Esse é um fenômeno muito fácil de ser percebido no cotidiano. Então eu vou passar alguns primeiros vídeos aqui para você perceber o fenômeno. Você deve ter percebido no primeiro vídeo aí que eu mostrei, com o carro buzinando em movimento, que o tom da buzina, o barulho da buzina, ele parece mudar. Ele começa bastante agudo, um pé, e aí conforme o carro passa e vai se afastando, ele fica mais grave, fica um tom, tá? Pode reparar. Vamos colocar um segundo vídeo que mostra aí esse efeito, Doppler no cotidiano. O barulho dos carros de corrida passando ali pelos espectadores também é um clássico exemplo de efeito Doppler. Algo como tchum, tchum, começa agudo e termina grave. Dá para perceber também que tem uma alteração no volume, na intensidade do som. Isso não é o efeito Doppler, tá? O efeito Doppler está associado só à variação do agudo para o grave. Mas essa variação de volume, ela ocorre porque, o carro está longe, aí se aproxima e o volume fica mais intenso, depois ele se afasta, o volume fica mais fraco. Vamos ver essa variação de volume e a variação de frequência, ou seja, do grave para o agudo, no próximo vídeo. Aqui, nesse vídeo da ambulância, deu para notar bem o que acontece. O som, quando a ambulância está longe de você, ou seja, quando ela está se aproximando de você, o som fica mais agudo, e aí uma vez que ela passa e se afasta de você, o som fica mais grave. Há uma variação de intensidade também, que está associada à distância do objeto, mas não faz parte do efeito Doppler. O efeito Doppler é só essa mudança aparente de frequência. Por que a gente chama aparente? Porque, é claro, a ambulância, ou os carros, ou a buzina, estão emitindo uma frequência fixa, própria do objeto, um som fixo, de frequência fixa. Agora, tem uma mudança aparente, a gente capta uma frequência diferente se ele está se aproximando ou se afastando. Ou seja, se existe um movimento relativo entre fonte e observador. Como assim movimento relativo? Se o observador está dentro do carro e toca a buzina, ele não percebe esse efeito. Para ele o som da buzina é fixo. Para quem está do lado de fora, a pessoa percebe um pão, uma coisa assim. Por quê? Porque quem está dentro do carro não está em movimento em relação ao carro, não está em movimento em relação à buzina. Agora, quem está do lado de fora, não, tem um movimento relativo entre essa pessoa e a pessoa que está dentro do carro, ou seja, a buzina, lá dentro do carro. Gente, o efeito Doppler ele ocorre para qualquer onda, mas no cotidiano a gente percebe mesmo para ondas sonoras. Por isso que eu coloquei esses exemplos. Mas ele pode ocorrer para a luz, pode ocorrer para uma onda na água, mas o que a gente percebe com mais facilidade é realmente o efeito Doppler sonoro. Então, detalhando esse efeito Doppler sonoro, a gente tem aí a fonte, ou seja, a sirene da ambulância, e essa fonte está se aproximando de uma pessoa.
O que acontece? Repare que a figura, né, mostra, vamos supor que a fonte está indo aí para a sua direita, repare que a figura mostra que você tem uma compactação das ondas, uma compressão das ondas à frente, né, da fonte e uma descompressão atrás delas. Resultado, para quem está à direita, ou seja, para quem está na área de aproximação, a onda vai chegar com menor comprimento de onda. Menor comprimento de onda, maior frequência. Por isso a pessoa capta um som mais agudo, né? O observador capta uma frequência maior que a fonte emite. Para quem está à esquerda, a fonte está se afastando aí da menina, tudo o contrário. A onda chega com maior comprimento de onda, ela percebe uma frequência, portanto, menor que a da fonte, o que resulta num som grave. Aqui a gente pode ver numa animação o que acontece. Repare neste caso, a fonte emite 800 Hz e o observador capta 800 Hz. Tranquilo. Por quê? Porque o observador e a fonte estão parados um em relação ao outro. Não tem efeito Doppler nesse caso. Agora a fonte está indo, por exemplo, para a direita, né? Repare, as ondas se comprimindo à direita e se descomprimindo à esquerda. Então, à direita, o som fica mais agudo e à esquerda, o som fica mais grave. É percebido, né, como mais agudo ou mais grave, dependendo da posição do observador em relação à fonte. O efeito ocorre para a luz também, só que a velocidade da luz é muito mais alta do que a velocidade dos objetos no cotidiano. Então, no cotidiano, a gente não percebe o efeito Doppler para a luz. Os objetos não mudam de cor quando eles se movimentam. Agora, se a gente pensar no movimento de uma galáxia, de uma estrela em relação à Terra, aí as velocidades podem ser altas o suficientes para que o efeito Doppler seja percebido para a luz. Novamente, a olho nu a gente não vai perceber isso. A gente vai precisar de uma aparelhagem específica, né, espectrômetros, né, de luz para conseguir detectar esse efeito. Mas é possível detectar. E aí a ideia é que quando, por exemplo, uma luz emitida por uma estrela que está se afastando da Terra é captada aqui, ela chega desviada para menor frequência. E menor frequência, no caso da luz, quer dizer vermelho. Então, é como se a gente olhasse para essa estrela e ela parecesse um pouco mais avermelhada do que ela realmente é. Se ela estivesse aproximando de nós, é o contrário, a frequência captada é maior que a real. Então, a estrela pareceria um pouco mais azul, um pouco mais violeta do que ela realmente é. Existe um exemplo clássico de efeito Doppler na cultura pop que você pode procurar aí, que é a camiseta do efeito Doppler em Big Bang Theory. Tá? Divirta-se procurando, né, e tentando entender essa camiseta. Grande abraço, gente. Fiquem de boa, tá? Beijos para todos. Até o próximo vídeo.